Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto da minha xará, Miriam Reis. Ela escreveu um texto chamado Deus se importa. E assim, eu achei esse texto tão maravilhoso que ela escreveu que nem precisa acrescentar nada. Mas de qualquer forma, como foi ela quem escreveu e não eu vou contar aquilo que eu entendi, tá bom, irmãos? Quero pedir que os irmãos me acompanhem na oração para que a gente possa compreender e colocar em prática aquilo que vamos aprender, tá bom? Jesus amado, nós pedimos que tu possas nos ensinar, porque é tão importante ler a tua palavra e realmente compreender. Ó Jesus, muito obrigada por esse momento, obrigada pela nossa liberdade religiosa, que nós possamos valorizar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Em teu nome que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então Deus se importa. E o texto que nós vamos ler está no Salmo 139, são 6 versículos, os 6 primeiros versículos. E diz assim, é um salmo de Davi, né? Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Deus se importa, e o versículo escolhido é o 4, que diz: antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Então olha que bacana, né? Antes da gente falar, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então esse salmo que a gente acabou de ler, os 6 versículos, ele revela o quê? Como Deus está presente em todos os lugares, como Ele é onisciente. E assim, a sua soberania e seu grande poder na criação da humanidade torna difícil para a gente entender, compreender como é grande, como são grandes os pensamentos de Deus. Por mais que a gente tente, não dá nem para imaginar, né? E a gente fica contente de saber que Deus, apesar de ser tão grande, tão maravilhoso, de sempre ter existido, Ele se importa conosco. E Ele se importa até com aquilo que a gente fala. Até com as palavras que a gente nem pensou em falar, Ele se importa. Ele conhece cada desejo do nosso coração. Ele conhece cada pensamento. Ele conhece cada palavra. Antes mesmo da gente falar, Deus já conhece. Ele conhece tudo. Ele conhece o que acontece de perto, ele conhece o que acontece de longe. Tudo que se passa com a gente, Deus conhece. Não tem como a gente se esconder de Deus ou esconder algo de Deus. Não tem como, é impossível. Às vezes a gente pensa, a gente deseja, a gente precisa de coisas que só Deus sabe. Ele sabe o que a gente estava lá, olha, matutando. Puxa, como é que eu vou resolver isso? E a gente muitas vezes está com um problema tão grande que pensa assim, ninguém está nem aí. Ninguém se importa com o que eu estou passando, com essa dificuldade. Não tem ninguém por mim. Isso não faz o mínimo sentido, sabe por quê, irmão? Porque Deus se importa. Ele não só conhece onde a gente caminha, por onde a gente anda, mas Ele também anda com a gente. Você pode imaginar alguém que sabe do que você precisa antes mesmo de você mesmo saber que precisa? É difícil, né? É difícil de ter essa dimensão. Agora pense, irmãos, Deus deu a vida pra gente. Ele viu a gente antes da gente pensar em nascer. Quando a gente já era uma massinha lá, sem forma, na barriga da mãe da gente. E Ele nos amou e cuidou da gente
desde esse dia que a gente era uma coisa disforme até o dia que a gente nasceu. E Ele vai estar do nosso lado, se importando com cada detalhe. Ele nunca vai desistir. Isso é muito maravilhoso. Pensar que o Senhor, Ele, apesar de criar todo o universo, Ele se importa com o nosso trabalho, Ele se importa com o nosso descanso, Ele conhece todos os caminhos que vamos percorrer e conhece os nossos pensamentos. O Senhor sabe de tudo. Então, as mãos que estenderam a imensidão do céu, que criou tudo, são as mesmas mãos que, cuida de nós. Ele, com a soberania incrível, imutável e eterna, faz com que a gente fique admirado. Nossa, como pode um Deus tão maravilhoso e tão grande se importar com a gente? Ele é o nosso Deus e não tem a mínima condição da gente fugir da presença de Deus. A gente pode descansar. Fica de boa, fica tranquilo, não se preocupa. Por quê? O Deus Todo-Poderoso se importa, Ele se importa com a gente. Ainda que, a gente não fale nada, nenhuma palavra, nenhuma palavrinha, Ele conhece todas as coisas, Ele vê tudo e Ele governa tudo. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Eu sempre digo, né, muitas coisas que aconteceram na minha vida, que às vezes eu penso assim, e agora? Né? Como que eu vou resolver isso? Por que eu tô aqui? Como que eu vim parar aqui? Aí eu me lembro que ou foi o desejo do Senhor ou foi a autorização dele. Porque Ele tem cuidado de mim. E eu espero que você também pense assim. Então, irmãos, o nosso manancial termina assim, mesmo antes de você falar, Deus já sabe o que você vai dizer. Olha que Deus maravilhoso esse o nosso, né? Bem, então agora eu vou terminar aqui, deixando o meu abraço diário de urso, Lembrando que o abraço é o encontro, dos dois corações. Ele só não dá certo em reunião de porco espinho. Mas pra gente que sabe que Deus se importa com tudo que a gente faz, o abraço é totalmente possível e necessário. Quero lembrar também aos irmãos do que está escrito no Salmo 73, 26. Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.